Boa tarde a todos. Boa tarde. Como o Paulo Sabrito já apresentou, meu nome é Leandro Nunes da Silva, eu sou de Joinville, empregado da Celesc há aproximadamente 10 anos, estou liberado para exercer as atividades sindicais em Joinville e região, e o sindicato de Joinville faz parte da Intercel, que é uma intersindical dos sindicatos majoritários, que comporta todos os sindicatos do Estado, mais o Sindicato Profissional dos Administradores. Então, nesse primeiro momento, a intenção é apresentar para vocês um pouco de um trabalho que foi feito no último ano, que são os seminários regionais que já foi citado pelo Paulo, que foi idealizado como um evento preparatório para o 9º Congresso. E aí cabe aqui uma explicação para aquelas pessoas que não participaram dos seminários e para os empregados novos que não estavam sequer na empresa na época. Os congressos dos empregados acontecem a cada 2 anos desde 1997, sempre promovido pelo representante dos empregados no Conselho de Administração, que tem um pouco desse entendimento de fazer as discussões da gestão da empresa e dos temas relevantes que terão reflexos para os clientes internos e externos. O interno é o empregado e o externo é a população, é a sociedade. Esse congresso, que é promovido pelo representante dos empregados, tem um apoio de diversas entidades. Os sindicatos que compõem a Intercel, eu já falei para vocês. Também tem a APC, também tem a PCLesc, também tem a Celos e, mais recentemente, a Credlesc. Esse congresso, como já falei, deveria acontecer a cada 2 anos. E nesse intervalo de 2 anos, o ano para a realização do 9º Congresso seria 2013 e não 2014. Considerando que a gestão participativa, que a intenção dos congressos era dar vazão à gestão compartilhada, os trabalhadores fazendo parte da gestão, através de comissões, através de espaços representativos, era uma ideia do Congresso que estava a princípio consolidada. Houve uma renovação nos últimos anos no quadro funcional, e nós achamos importante fazer uma avaliação desses espaços de representação internos e externos para identificar se a partir desse evento esse encaminhamento continuaria ou se tomaria algum outro rumo. Então a gente está iniciando esse trabalho, passando um pouco desse diagnóstico dos seminários regionais, o que foram as discussões, o que foi debatido em todas as regiões do Estado, sobre os espaços de representação, e isso vai servir de base para que vocês possam fazer os debates que acontecerão. Vocês terão um diagnóstico feito pelos colegas de vocês que participaram desses seminários, um olhar situacional de como é que estava a avaliação desse espaço de representação e somarão a esse diagnóstico as palestras que acontecerão após essa primeira apresentação, que passará para vocês aspectos regulatórios do setor e de política sindical de um aspecto um pouco mais macro. Então vocês vão ter um olhar interno, o olhar macro, e a partir disso estarão com subsídios suficientes para escutar as palestras de amanhã e fazer as discussões nos grupos de trabalho amanhã à tarde e na plenária de sábado. Ok? Então os seminários regionais surgiram... Estão me ouvindo? Ok, deixei que estava falhando. Os seminários regionais surgiram da necessidade de avaliar essa visão dos trabalhadores sobre os espaços representativos disponíveis na Celesc. Organizados igualmente pelo representante dos empregados no Conselho de Administração, teve apoio dos sindicatos que compõem a Intercel como preparação para a realização desse evento. Ao todo foram realizados 13 seminários. Algumas regionais foram concentradas, condensadas por questões geográficas, então não foram um seminário para cada agência regional, foram 13 seminários. Aconteceu um com trabalhadores da administração central, um com trabalhadores de Blumenau, um com Chapecó e Concórdia lá em Chapecó, um com trabalhadores de Criciúma, um com Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul e São Bento junto, Joinville, Lages, Mafra, São Miguel do Oeste, Tubarão, Videira, onde vocês lerem Vieira, é Videira, tá? Aqui foi uma falha técnica, não é nada com Vieirinha não, tá? É Videira mesmo. Videira e Joaçaba, contemplando os celestianos de todos os locais do Estado. Nesses seminários foram feitas avaliações de espaços em 2 categorias.
aqueles espaços de representações externos, que seria a própria atuação dos sindicatos, que não estariam dentro da gestão da Celesc, ou da governabilidade de gestão da empresa, e em um outro momento os espaços de representação dentro da Celesc. Esses são outros espaços que a gente vai listar. Vai passar. A primeira avaliação dos sindicatos. Como é que funcionou o trabalho dos seminários para quem não foi? Para que vocês entendam o diagnóstico que a gente vai apresentar na tela seguinte. Nós fizemos uma breve apresentação na linha do tempo, contextualizando o trabalho das entidades sindicais, um pouco da lógica do que era e de como está, um pouco da relação do que deveria ser e de onde pode chegar, para depois os empregados terem um pouco mais de conhecimento para poderem avaliar se aquilo estava coerente ou não com aquilo, com a expectativa do grupo funcional. Então a gente acabou fazendo uma pré-divisão em 3 espaços na linha do tempo da atuação dos sindicatos, considerando que os sindicatos assinam um acordo coletivo com a Celesc desde 1964. A cada sindicato evoluiu de uma associação de trabalhadores, tem a sua data de fundação, mas assinam um acordo coletivo, outros antes, outros depois, mas a partir de 1964. Então, nesse primeiro espaço de tempo, entre 64 e 77, nós tínhamos um período da sociedade, um período político, de ditadura e repressão muito forte. Então, o acordo coletivo tinha poucas cláusulas e a atuação do sindicato era bem restrita. Para vocês terem uma ideia, essa linha do tempo aqui e esse gráfico identifica qual era o tamanho do nosso acordo coletivo, qual era o tamanho da nossa convenção coletiva. Então, terminamos ali um pouco antes do período de início e abertura política, com anos que nós tínhamos 5 cláusulas no acordo coletivo. Acordos coletivos que eram fechados e assinados externamente e alheios à vontade dos próprios trabalhadores da atuação dos sindicatos. A partir de 78 até 85, a gente teve um processo de abertura política, onde o sindicato acaba abandonando paulatinamente o modelo assistencialista. O sindicato passa a negociar com a Celesc, com a Celesc e também com a Eletrosul e com as outras empresas que esses sindicatos representam, para que o acordo coletivo contemple boa parte das cláusulas que eram dos serviços que eram originalmente disponibilizados pelos sindicatos. Os sindicatos tinham cadeira de dentista dentro da sede, tinham um convênio médico através da entidade, distribuíam material escolar, ticket de corte de cabelo, era um pouco nessa linha. Já que não tinha como fazer uma atuação política, ou quando fazia, os sindicalistas eram perseguidos, eram presos, eram torturados, então os sindicatos tinham a alternativa do assistencialismo. A partir de 85, após esse processo de abertura política, um pouco na luta da discussão da democratização e das diretas, a gente acabou chegando nessa intensificação dos conflitos trabalhistas. A partir de 86, nós tivemos um histórico de tentativas de privatizações que se efetivaram nas demais empresas do país, greves, mobilizações, e o tamanho da nossa força, o tamanho do nosso acordo coletivo foi diretamente proporcional ao tamanho da nossa força. A gente foi evoluindo, terminamos esse gráfico o ano passado com um acordo coletivo de 64 cláusulas, contrastando com as 4 cláusulas lá da ditadura militar. Então, a partir da abertura, a gente teve um pouco desse diagnóstico. Isso foi apresentado no seminário e a gente resgata, só para quem não esteve, entender um pouco do diagnóstico. Então, assim, da avaliação dos sindicatos, pessoal, nós tivemos sugestões de melhorias citadas pela categoria. Tá? Melhorias relativas à comunicação, relação com a base de ações políticas. Basicamente, os empregados viram qual que era a atuação do sindicato na linha do tempo, fizeram um contraste da atuação do sindicato com as suas perspectivas, com os seus anseios, com os seus desejos, e identificaram quais eram os aspectos que o sindicato precisaria melhorar para que alcançasse um pouco mais, para que avançasse um pouco mais nessa discussão capital-trabalho. Então, esses são os blocos maiores: comunicação, relação com a base e ações políticas. Nós fizemos aqui, trouxemos as frases literais que nós tivemos nos seminários, nos relatórios, não editamos nada, não utilizamos sinônimos, não fizemos nenhum tipo de alteração de gramática nem de semântica. É aqui, tá? Então, comunicação, criação de canais de comunicação, informação das rotinas das entidades, melhorar a comunicação com a sociedade, divulgar mais conquistas do jornal Linha Viva. Muitas pessoas
acabaram alegando que não conheciam essa trajetória de conquistas, porque nós também não divulgamos adequadamente. Então esse foi um puxão de orelha que nós tivemos. Na relação com a base, a realização de campanhas de sindicalização, envolver mais a base na tomada de decisão com mais transparência, realização de mais eventos como os seminários regionais, que foram muito elogiados. Tá? Nós reunimos trabalhadores em vários locais do estado, e tivemos bastante participação e foi muito elogiada a realização do seminário, a abertura para ouvir a base nesses espaços. Aumentar a presença na base, né? Com o passar dos anos e com a advento da tecnologia, a facilidade de mandar um e-mail, a facilidade de postar uma atualização no Facebook, de usar Twitter e as diversas redes sociais, e isso também ficou evidente nos seminários. Nenhum avanço tecnológico na área de comunicação pode substituir o trabalho de base presencial, a presença do dirigente sindical para fazer a discussão com a categoria. Então isso também ficou registrado. Investir em formação sindical, né, para qualificar ainda mais os representantes, e ter todas as áreas representadas nas diretorias dos sindicatos. A ideia é que os sindicatos entendam e conheçam as realidades com representações de cada uma das áreas, né, para poder fazer uma discussão mais apurada dos pontos específicos, com mais qualidade, com mais riqueza de detalhes. Algumas ações políticas também foram apresentadas para a gente, né, campanha de sindicalização e politização dos empregados, lutar contra a ingerência política partidária, lutar por concurso público, intensificar as ligações com os 3 poderes e os órgãos reguladores, e diminuir a participação em grupos de trabalho. Aqui ficou uma crítica por diversos trabalhadores nesses seminários, de que essa gestão compartilhada, aprovada pelos empregados e orientada pelo Congresso dos Empregados, estava nos levando demais para a discussão de grupos de trabalho nos tirando da base. Então esse é um diagnóstico que nos puxa a orelha e nos faz retomar essa discussão aqui. Qual é o tamanho da participação dos sindicatos nos grupos de trabalho? E nesse momento a gente acabou desmistificando algumas coisas, porque as empresas têm diversos grupos de trabalho, diversos, e não são todos que os sindicatos participam. Aliás, para que os sindicatos participem do grupo de trabalho, tem que ser ou oriundo do acordo coletivo, que é aprovado em assembleia, ou de interesse da categoria. Então, muitas discussões que eram feitas por grupos de trabalho internos da empresa eram creditadas na conta do sindicato, como o sindicato tivesse aprovado, como o sindicato soubesse, ou como o sindicato concordasse. Aliás, muitas discussões em grupos de trabalho que os sindicatos não concordavam e registravam essa discordância, não apareciam para a base. Era aplicado o relatório do grupo de trabalho pela diretoria como se o sindicato concordasse. Então essa discussão foi feita nos seminários e também a gente acabou evidenciando nesse momento. Aqui a gente fez uma síntese do que há de comum na avaliação dos sindicatos, que era essa deficiência de comunicação, melhorar a comunicação, ter mais o dirigente sindical liberado na base, não pode ser substituído pelos meios eletrônicos, e diminuir um pouco a participação em grupos de trabalho. Essa discussão vai ser retomada no último dia desse evento, ok? Deu por aí. Então, os sindicatos, dentro da discussão dos seminários, representavam a relação externa, que não tinha governabilidade da gestão. E a partir dessa próxima tela cheia, obrigado, Paulo, a gente passa a discutir ou apresentar para vocês o extrato da discussão dos espaços representativos. Tá? E aí fizemos uma menção ao Congresso, que é onde fez a discussão da gestão compartilhada, que a relação dos espaços representativos dos empregados e dos trabalhadores é muito grande. Desde 97, os trabalhadores orientam a atuação de seu representante no Conselho de Administração e, através dessa orientação, discutiu um novo modelo de gestão da Celesc, em que os trabalhadores têm que estar cada vez mais envolvidos na gestão, inclusive os sindicatos. Tá? Entre os espaços representativos avaliados internos, nós temos a CELOS, o Conselho de Administração, a Comissão de Gestão e Resultado, a Diretoria Comercial e a CIPA. Vou passar. A CELOS. Um pouco da cronologia daquilo que foi apresentado nos seminários. Em 1969, o acordo coletivo define a criação da Fundação Celesc de Seguridade Social. Ou seja, tem CELOS? Tem, é por conta do acordo coletivo. Não é benesse, não é benevolência, é conquista. Então isso é importante que se frise. Tá? A Fundação CELOS originou do acordo coletivo em 1969.
Na linha do tempo dos anos 80, 90 e 00, nós temos a luta pela eleição de representantes dos participantes na fundação. Hoje em dia, nós temos um espaço consolidado e democrático de ocupação dentro da fundação, mas nem sempre foi assim. Aliás, nós tivemos que lutar muito para que fosse assim. As questões não aconteceram naturalmente da noite para o dia. Nós tivemos que lutar bastante. Então, alguns pontos importantes para que vocês entendam dentro dessa lógica do tempo, do avanço desses espaços dentro da fundação. Em 89 é assegurada a eleição de 1/3 dos membros do Conselho de Curadores. O antigo Conselho de Curadores hoje é o Conselho Deliberativo da fundação. Tá? Antigamente era chamado de Conselho de Curadores, hoje chamado de Conselho Deliberativo, que é, para a Celesc, o Conselho de Administração das Células. Assim como nós temos representantes no Conselho da Celesc, nós temos representantes no Conselho Deliberativo das Células. Então, guarda a mesma lógica e a mesma razão de existir. Em 91, o Conselho passa a ser paritário por definição do acordo coletivo. A metade é eleito no voto, a metade é indicado pela patrocinadora. Em 98 é eleito o primeiro diretor de seguridade. Diretor de seguridade é eleito pelos aposentados, que faz as discussões, notadamente do plano de saúde. Primeiro foi eleito em 98. E em 2002 foi eleito o primeiro diretor administrativo financeiro da fundação. O Sari foi eleito em 2002, já com o apoio dos sindicatos com o Intercel. E a partir de lá tivemos vários processos eleitorais e teremos um esse ano novamente. Então esse é um pouco do histórico. Estamos chegando a 12 anos de representação na diretoria financeira das células, com eleição marcada para esse ano. Pode passar. As sugestões de melhoria citadas pela categoria, na ordem de comunicação e de ações políticas e financeiras, melhorar a divulgação das ações dos representantes, não deixar tudo para prestação de contas, viabilizar pesquisa com os trabalhadores para saber como o participante está sendo atendido, aumentar a representatividade, criar outra instância de representantes nas regiões sem aumentar o custo administrativo da fundação, otimizar cada vez mais o atendimento do plano de saúde e criar e administrar um consórcio para a compra de bens, ou seja, fazer uma gestão de capital mais aprofundada, mais específica, mais especializada para melhorar o patrimônio da fundação. Então, isso foi um pouco do extrato que foi discutido e avaliado nas células. Depois das células, nós discutimos o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, que foi criado na Celesc em 1978, para se adequar à lei das sociedades anônimas. Teve o primeiro trabalhador eleito em 1981. A eleição para o Conselho de 81, só para fazer um comentário, não foi uma reivindicação dos trabalhadores, que à época não tinha esse entendimento da gestão participativa, ou não tinha a compreensão da importância que esse espaço representativo tem para a decisão dos rumos da empresa. Para vocês terem uma ideia, em 81 o Conselho tinha 3 membros. Um era o presidente da Celesc, o outro era o vice-governador e o outro era o representante eleito. O primeiro representante eleito no Conselho foi o falecido deputado Lício Mauro da Silveira. Certo? Em 87, as diretrizes da empresa passam a ser debatidas mais ativamente no Conselho de Administração, um pouco dialogando com a lógica da abertura política, das discussões, dos espaços, das disputas eleitorais para o Executivo do Estado e com a relação de forças no Conselho. Em 89, o Conselho passa a abrigar membros da iniciativa privada, a FACISC e a Fiesc. Em 94, considerando a importância do espaço e entendendo que os sindicatos deveriam, além de fazer as discussões corporativas, mas também de fiscalizar a gestão, com um maior apuro das informações e também participar da tomada de decisão que orienta os rumos da empresa, a Intercel começou a apoiar candidatos para o Conselho de Administração. A representante eleita em 94 foi a Kátia, lá de Canoinhas, uma mulher, a primeira representante com apoio da Intercel. Em 96, o representante eleito consolida o espaço como de representação dos empregados e cria as bases para a promoção do primeiro Congresso dos Empregados, que aconteceu em 97. Na ordem cronológica, os conselheiros apoiados pela Intercel eleitos: a Kátia, o Vieirinha, o Paulo Sabrito, que inclusive foi o mestre de cerimônias aqui no início do evento, o Arno e o Jair. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, nós tivemos uma intensificação das atuações e disputas dentro do Conselho, que é um pouco daquilo que a gente já relatou para vocês. As questões afeitas à governança corporativa,
a própria lei de desverticalização da Celesc, as tentativas e reformas propriamente executadas do Estatuto, enfrentamento com diversos minoritários, a tentativa de privatização através do novo mercado, que ocasionou a alteração do Estado que criou o plebiscito popular para a privatização. Sugestões de melhoria citadas para o Conselho, ações políticas, aumentar o número de representantes no Conselho, não é aumentar o número de conselheiros, aumentar o número de representantes dos trabalhadores no Conselho, tá? Para ficar claro. Nós não queremos criar mais cargos para que ninguém indique, nós queremos mais pessoas para que a gente possa eleger. Buscar o equilíbrio na representação entre a empresa e os empregados e lutar pela manutenção do espaço conquistado. Fortalecimento da representação. Há um pedido de ter renovação dos quadros para que a gente consiga tocar esse processo adiante por um bom tempo, sem descontinuidade. Os sindicatos devem preparar alguém para exercer a função e indicar um suplente para ir formando um novo conselheiro. Aqui é um pouco da lógica que acontece na Eletrosul. Na Eletrosul você tem um titular e um suplente do Conselho de Administração e você consegue fazer a continuidade das discussões. O titular está lá, o suplente acompanha as discussões, acompanha toda a atuação do titular e faz a movimentação natural, obviamente se eleito for, né? Sem mandato ninguém faz trabalho no Conselho, e aí você não tem descontinuidade nesse processo e as pessoas não entram lá sem conhecimento do que é debatido lá, e um conhecimento um pouco mais apurado, né? Que é um espaço muito difícil. Comunicação, aí foi um elogio, boa comunicação com a base, mas também um pedido para participar mais na base com prestação de contas, um pouco daquilo que a Celos faz, passar em todas as bases, conversar com todos os trabalhadores. Após o Conselho, tem a Comissão de Gestão e Resultados, que a Comissão de Gestão e Resultados é fruto das discussões dos primeiros congressos, dessa gestão compartilhada, dessa gestão participativa, da criação de fóruns com representantes dos trabalhadores para poder discutir a gestão juntamente com os representantes do empregador. É o chefe e o empregado de cada área fazendo debate de quais são as melhores decisões a serem tomadas para a continuidade da empresa. Em 2002, um novo modelo de gestão da Celesc é lançado, esse modelo mais participativo, para a gestão compartilhada, com foco na participação dos empregados. Em 2003, é eleita a primeira Comissão de Gestão e Resultados, e em 2004 é feita a primeira versão do contrato de gestão e resultados. A partir de 2013, a cada 2 anos, nós temos eleições para a Comissão de Gestão e Resultados. Para fazer uma avaliação desse modelo, nós tivemos alguns seminários, os 2 primeiros patrocinados pela Celesc e o terceiro pela Intercel. Em 2006, nós tivemos um primeiro encontro das comissões, que era um seminário intitulado Melhores Práticas. Em 2008, foi feito um segundo seminário das comissões, para apresentar o resultado das discussões do primeiro das melhores práticas, e a partir de então não houve um outro seminário, houveram conversas, houveram encontros, mas não houve um outro evento com esse caráter de seminário para compartilhar melhores práticas, para uniformizar as melhores ideias de gestão da empresa. Então, em 2013, a Intercel tomou a iniciativa de promover um seminário de avaliação da situação das comissões de gestão e resultado. Teve um membro de cada comissão de gestão do Estado, das regionais, e aconteceu na cidade de Lages. Esse seminário resultou num documento encaminhado para a Celesc. Algumas coisas nós já conseguimos avançar. No último contrato, não mais resultado, porque mudou o nome, agora é contrato de desempenho, nós conseguimos discutir algumas questões que nós não tínhamos tanta abertura para discutir, como, por exemplo, o peso de indicadores. É apenas o início, tem muita coisa para melhorar aí, vocês vão ver na avaliação na próxima tela. Comunicação, divulgar os indicadores e metas a todos os empregados participantes da comissão e colocar os informativos na Celnet. Celnet é a página corporativa da Celesc, certo? De conhecimento de todos. E divulgar as ações da comissão. Ações políticas, motivar os empregados para o atingimento das metas e divulgar a responsabilidade de cada um. Além disso, criar uma ferramenta para acompanhar adequadamente as metas. Hoje existe, há algum tempo, não é hoje, né? Parece que vão falar hoje, no passado não tinha. O Channel, que é um aplicativo que você tem na Celnet, que você já consegue fazer um acompanhamento, mas nesse seminário foram levantadas algumas críticas com relação à velocidade de atualização do Channel, a qualidade das informações e algumas propostas de melhoria
para essa ferramenta. Tá? Controle mensal das metas a serem atingidas. Ou seja, é importante, os empregados reconhecem que é importante, mas precisa ser aprimorado, precisa ter um pouco mais de peso e precisa ser um pouco mais considerado na hora de tomar as decisões. Não pode ser puramente consultivo e protocolar. Tem que ser um espaço que quase caminhe para o deliberativo entre empregado e chefe. Ok? Diretoria comercial. A Constituição de Santa Catarina garante o direito de eleger um diretor desde 89. No seu artigo 14, ela estabelece que as empresas públicas do Estado, economia mista, teriam, por conta da abertura da gestão, que eleger conselheiros e diretor. Apesar disso estar listado desde 89, isso nunca foi colocado em prática, ou não teria sido colocado em prática, até a promulgação da Lei 3.570 de 2005, que foi a Lei da Desverticalização. Lá foram definidos alguns itens, alguns parâmetros, e dentre eles foi celebrado um acordo de acionistas que definia que o diretor comercial seria indicado através de voto dos trabalhadores. Certo? De 2006 a 2012, nós tivemos 3 eleições para diretor comercial. A primeira e a segunda, os sindicatos da Intercel participaram do grupo que definiu as regras da eleição e não apoiaram o candidato. Individualmente, os diretores, como são trabalhadores, podem apoiar quem quiser, mas institucionalmente não apoiaram o candidato. Na última eleição, como houve uma discussão preliminar de assembleias regionais, não em todas as assembleias, mas na maioria delas, a Intercel lançou o candidato, apoiou o candidato e por conta disso não participou da confecção das regras. Mas, independente de apoiar ou não o candidato, o que fica marcado nesse processo desde o início é a resistência da direção da empresa. Quando a gente fala de direção da empresa, é governo e minoritários, principalmente, de efetivamente garantir a eleição. Sempre que chega próximo da data da eleição para diretor comercial, as perguntas começam a pipocar. Vai ter nova eleição? Vai ter eleição de novo? Existe sempre uma certa insegurança e um desejo de quem está na direção que esse espaço não seja feito através da eleição. Sugestão de melhorias citadas pela categoria. Manter o contato com os empregados, ampliando suas reivindicações. Visitar os jornais e ouvir os empregados envolvidos. Ações políticas. Pedir o loteamento de cargos através de política partidária. Que o diretor deveria atuar como representante dos empregados, buscando concentrar suas ações e manter a Celesc pública. Com relação à participação dos sindicatos, o extrato da discussão feita nos seminários, por maioria, também não foi unanimidade, é de que os sindicatos podem promover os debates, apoiar que aconteçam as eleições, mas não devem apoiar candidatos de diretoria, considerando que a diretoria é um órgão de gestão empresarial e que teria conflito de interesse entre o papel fiscalizador e de gestor das entidades. Ok? Esse foi o extrato dos seminários. O último espaço é a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, estabelecida por norma regulamentadora, NR5, uma questão legal. Dentro da Celesc, nas discussões que nós tivemos, em 90, a eleição para a CIPA aparece pela primeira vez no acordo. Em 93, a Celesc aceita efetuar eleições para a escolha de 50% da representação patronal. A lei, ela estabelece que a parte dos empregados tem que ser por eleição, mas a parte patronal pode ser indicado pura e simplesmente. Então, na Celesc, a partir de 93, foi feita uma carta compromisso, que depois evoluiu para acordo coletivo, que os 50% da representação patronal também é por eleição. Em 2003, nós tivemos um acordo coletivo, a cláusula, a partir de então, que qualquer trabalhador pode votar e ser votado. Aqui uma ressalva, por que essa cláusula? Porque por conta da própria NR5, estabelecimentos que têm um número menor de 19 empregados, não tem eleição própria para a CIPA, tem designados. Então, por acordo coletivo, esses empregados de estabelecimentos com um número menor do que o disposto na norma regulamentadora, também podem votar, podem se candidatar, podem ser votados. Ok? Em 2008, é permitida a participação de um membro da Intercel nas reuniões da CIPA. Esse membro da Intercel, ele não tem voto, mas ele participa das discussões e tem o espaço privilegiado para fazer a discussão e fiscalizar, e apurar, e fazer um pouco da rotina da CIPA melhorar. Só que, passa Paulo, a gente acabou
tendo como diagnóstico dos seminários que não está acontecendo tão bem assim. Então, como sugestão de comunicação, divulgação das atas no mural exclusivo, ações políticas, mais atenção das chefias às reivindicações dos cipeiros, fortalecer e aumentar a participação do indicado pela interção na CIPA, levando as atas para os sindicatos e encaminhando propostas, melhores condições para os eleitos darem continuidade aos processos finais discutidos nas reuniões, maior agilidade nas áreas responsáveis na solução dos problemas. Ou seja, um espaço legal que foi aprimorado por acordo coletivo, mas que na prática ainda precisa avançar um pouco mais em alguns locais, muito mais em outros, para que ele cumpra o papel que ele tem que cumprir. Os seminários regionais que aconteceram e que avaliaram todo esse espaço tiveram basicamente esse perfil. Nós tivemos quase 300 empregados, precisamente 276, que participaram dos seminários, 43% do quadro operacional, 19% administrativo, 33% técnico, 5% universitário. 47 trabalhadoras mulheres, ou seja, tivemos quase 20% de presença nos seminários de mulheres, e tivemos uma participação bem diversificada com relação ao tempo de empresa, porque isso também é algo importante para que a gente avalie na hora de fazer uma crítica sobre diagnóstico. Dos 276, 118 tinham menos de 10 anos, ou seja, quase 50%, 43% eram dos últimos concursos e 57% eram empregados com mais tempo de Celesc. Então tivemos um quadro bem diversificado. Pessoal, para concluir, os seminários regionais foram encontros intermediários para discutir qual que era qual que era a fotografia atual da Celesc, qual que era a atual situação da empresa com seus espaços de representação, para poder subsidiar esse congresso, para que a gente possa, a partir de agora, construir ou renovar ou mudar a agenda, mas uma agenda positiva para poder manter esses espaços de representação, aqueles que foram deliberados por manter, e intensificar mais ou menos aqueles que a categoria entender que tem que ser intensificado, e poder continuar fazendo o nosso trabalho, além do papel fiscalizador das entidades, poder continuar fazendo o trabalho dessa gestão compartilhada. Essa avaliação foi feita na lógica de que esse congresso também serve para tirar resoluções e moções que vão orientar o trabalho do conselheiro. A partir desse congresso, até o próximo, o representante dos empregados do Conselho de Administração vai ter uma cartilha, vai ter uma série de resoluções e moções que, com base nessa cartilha aprovada por plenário, ele está pré-autorizado para tomar todas as discussões individualmente que apontem para aquele caminho. Mas o Congresso acaba não apurando só responsabilidades para o conselheiro. Então é importante que todos saibam que estão aqui como delegados, para que as decisões que sejam tomadas ao longo do Congresso, daqui até sábado, sejam com decisões para o conselheiro, para os sindicatos, para os demais espaços de representação, mas para todos vocês. Porque não dá para a gente tomar decisão que a gente não consiga cumprir. Então é importante que isso fique muito claro. Isso fique muito claro. A gestão compartilhada, a fiscalização também é compartilhada. Então juntos somos mais fortes. Muito obrigado.